dirá o Marquês de Sade, na prisão de Vincennes, em 20 de fevereiro de 1781. Sou libertino, sim, eu confesso. Imaginei tudo o que se pode conceber neste gênero, mas certamente não fiz tudo o que concebi e seguramente jamais o farei. Esta carta que ele escreve na prisão é muito interessante de se perceber na medida em que você começa a vislumbrar e a entender a percepção do libertino no século XVIII, século XIX. Ele concebe personagens libertinos e personagens não libertinos. Mas o que é um personagem libertino? Um personagem libertino é aquele personagem que está envolto com as críticas que são formadas na sociedade do século XVIII, que poderiam ser as nossas mesmas críticas de hoje. Quais eram as críticas que os libertinos faziam, enquanto libertários ao extremo? Críticas ao Estado, crítica à moralidade, crítica à religião. O Estado era a monarquia absolutista, a moralidade era religiosa, com forte centralidade na presença de Deus e com todos os abusos decorrentes dessa centralidade, onde uns possuíam todos os direitos e outros possuíam menos direitos. Era uma sociedade muito hierarquizada, assim como é a nossa hoje. A sociedade dos libertinos era muito parecida com a nossa sociedade de hoje. Mas os libertinos eram figuras também curiosas. Talvez algo parecido com os hippies dos anos 70, mas ainda mais rígidos. Porque nos anos 70, em Woodstock, nós tínhamos apenas a filosofia do paz e amor, nós tínhamos Raul Seixas, nós tínhamos John Lennon. Faça tudo o que quiseres, é tudo da lei, diria Raul Seixas. Os libertinos iam por aí, só que bem mais fundo. Eles não ficavam só na paz e amor. O libertino concebia uma sociedade rigidamente ateia, porque eles entendiam que era justamente a presença de Deus na sociedade que produzia desigualdade. Era justamente a presença de Deus na sociedade que fazia com que a sociedade produzisse desigualdades. E na medida que você acabasse, então, com Deus, você acabava com as desigualdades. Os libertinos eram mais do que o Woodstock. Os libertinos promoviam ou tentavam imaginar uma utopia. Qual utopia? Uma utopia de uma sociedade para além da monarquia. Uma república. Marquês de Sade viveu no início da república. Ele quase foi decapitado, ele perdeu seus bens todos quando a monarquia cai. Ele perde o título de marquês, porque estavam numa república. Todas essas coisas acontecem, mas ele era um libertário. Os libertinos eram libertários, eram liberais extremados. Não esses liberais que nós vemos hoje, Olavo de Carvalho, essas besteiras. Eram liberais do século XVIII, que queriam liberdade para além da monarquia. Teoricamente, Sade deveria ser pró-monarquia, já que ele era um nobre. Mas não. Sade estava mais para os liberais. Sade estava mais para um modelo de sociedade que houvesse mais liberdade civil. Apesar dos seus romances, apesar de, nas suas obras libertinas, a imagem do nobre e do plebeu sempre estivesse presente. Porque a pedagogia libertina exige
a dicotomia nobre e plebeu. A pedagogia libertina não é para o povão. A pedagogia libertina é para o nobre. É um nobre que deseja se esforçar no exercício de abolir os desejos e abolir os prazeres. Ou melhor, domá-los. Domar o prazer, domar o desejo. Muito parecido com os clássicos. Na verdade, os libertinos são amantes dos clássicos. Todos eles. Então, quando o Sade fala que ele deseja uma liberdade, porque, na verdade, ele não se encontra nesse quadro de criminoso como retrataram ele. Sade está muito mais num quadro de alguém que foi posto numa camisa de força e levado para a prisão em função da moralidade da época, porque você não podia questionar, assim como hoje não se pode questionar. Nos anos 70, em Woodstock, também não se podia questionar. Vale a pergunta: quem seriam os libertinos hoje? Quem seriam os libertinos hoje? Espero que vocês possam refletir com essas perguntas e essas questões todas levantadas. Não deixe de compartilhar o vídeo e a gente se encontra por aí.